Olá, está começando mais um Central do Esporte aqui pela TV Unifra e hoje a gente está com a equipe completíssima. Na bancada o José Quintana Júnior, tudo bom, Quintana? Tudo bem, Gereta, uma honra sempre lá do professor Gilson Piber. Exatamente, o professor Gilson Piber hoje não está nos desfalcando, hein? Nós temos o nosso camisa 10. Tudo bom, professor? Tudo bem, Rogério? Tudo certo. Um abraço para o Quintana e para os nossos telespectadores, né? Sempre é importante participar do programa, né? Estive ausente na semana passada, mas programa muito legal aí com a dupla de Sérgios, né? Do Inter SM e do Rio Grandense. E hoje o senhor vem para recompor a nossa equipe aqui do Central do Esporte. O Central do Esporte hoje fala de dupla Regional, fala de dupla Grenal, tem também vôlei e canoagem. E a gente começa falando sobre dupla Regional, mais precisamente sobre Inter de Santa Maria e Guarani de Venâncio Aires, jogo que terminou 0-0, mas poderia ter acabado com bola balançando a rede, porque teve as duas equipes, na verdade, criaram situações de gol. O Inter de Santa Maria foi salvo no segundo tempo pelo Bastos. Em compensação, a equipe do Guarani de Venâncio Aires no primeiro tempo fez com que o goleiro da equipe do Guarani de Venâncio trabalhasse bastante. E eu aproveito para pedir para vocês agora quais as impressões que vocês ficaram desse jogo. Eu fiquei com aquela impressão de que o Inter de Santa Maria talvez se tivesse pressionado um pouquinho mais ainda no primeiro tempo, um pouquinho mais, teria conseguido marcar o seu gol. Discordam? Concordam? Então, o Inter de Santa Maria ele foi muito bem no primeiro tempo, né? Criou oportunidades, enfrentou um adversário de qualidade. Das equipes que eu vi jogar aqui em Santa Maria, a melhor para mim, né, na minha opinião, é o Guarani, né, ou foi o Guarani. Uma equipe bem armada pelo Fabiano Daitz, jogando com três zagueiros, né, o Henrique, um volante, que ora atuava como zagueiro, depois se juntava ao meio campo quando o Guarani atacava. Paulinho Simeonato, jogador que veio do Avenida, o Lima, e uma equipe que exigiu muito do Inter SM, que no primeiro tempo até criou oportunidades, mas parou nas boas defesas do goleiro Rodrigo. Ou na trave. Teve o cabeceio, né, do Rodrigão, que acabou sendo na trave. No segundo tempo, o Guarani voltou melhor, criou oportunidades, e daí apareceu a figura do goleiro Bastos, né, evitando o gol do time de Venâncio Aires. Então, o Inter SM se ressentiu do poder de criação no meio-campo, né, não tinha jogadores, os titulares, né, o Lico não estava numa tarde inspirada, o Jorginho um pouco melhor, e no segundo tempo o Inter SM caiu de produção novamente. Essa é uma preocupação. Nos jogos aqui em Santa Maria, o Inter SM começa em cima, pressionando, cria oportunidades, e nessa partida contra o Guarani não conseguiu marcar gols, né? Nas outras, conseguiu fazer gols aos adversários, e nessa não conseguiu e caiu de rendimento no segundo tempo. Essa é uma preocupação que tem que ser resolvida logo, né? Porque o time não fazer diferença logo lá adiante. Sim, nas próximas fases. Não teve boa atuação. Quintana, te decepcionou o placar de 0-0 do Inter de Santa Maria no estádio Presidente Vargas no último domingo? Eu acho que mais grave que o placar, eu acho que a campanha do Internacional me decepciona. Por que eu digo isso? Porque pelo contexto, pelos placares no início da competição, o Internacional arrancando com uma goleada perante o Rio Grandense, que é o principal rival. Mas isso que o professor Gilson Piber falou, vou pegar um gancho. Me causou muita estranheza a postura do Sérgio Savian no último programa aqui, inclusive questionei, sobre publicamente ele criticar o Ricardo Tolini. Publicamente ele questionar o esquema do Ricardo Tolini, a postura contra o Rio Grandense no Clássico Regional. E eu perguntei para ele, essa perda de rendimento no segundo tempo, na segunda etapa, é falta de preparo físico? Qual é o problema? E ele disse que não. Que a questão não era a falta de preparo físico, que era uma questão de às vezes mudar a postura, tirar um volante, colocar um meia, colocar um atacante. E eu acredito que o futebol não pode ser resumido dessa forma, onde se nós enchermos de atacantes, nós vamos ser mais ofensivos, se nós enchermos de zagueiros, nós vamos ser tranqueiros. Tem times com 3 volantes que são super ofensivos, tem times com 4 atacantes que a bola não passa para o meio de campo e não tem ligação. Mas eu vejo uma questão que o Internacional precisa trabalhar com uma certa urgência. Porque essa fase, se não bobear muito, de certa forma está tranquilo. Dificilmente o Internacional não vai conseguir obter a classificação, embora já comece ameaçado por São Gabriel e pelo Rio Grandense, que tem um jogo a menos, pode ultrapassar o Internacional Santa Maria quando o Internacional folgar
na rodada. A preocupação é que nos testes mais fortes, né, ganhou o Rio-Nau, mas perdeu o outro. E tinha um homem de vantagem. Pro próprio Guarani, foi né? lá fora da casa. Eu acho que quando um time entra com 3 volantes para se defender, né, quem entra para empatar está arriscando a perder. Né, porque não prioriza o ataque, prioriza a marcação. No Rio-Nau, o técnico entrou com 3 volantes, voltou para o segundo tempo com um homem a mais, não fez a troca do Wesley, que estava pendurado. O Weiner era uma opção boa para o jogo desde o início do Rio-Nau. Né? O Weiner entrou agora como lateral. Então são detalhes que precisam ser estudados. E essa queda de rendimento, isso tem que ser resolvido, solucionado. No primeiro teste, depois do clássico Rio-Nau, mais forte em casa, o Inter foi bem no primeiro tempo e a queda de rendimento continuou no segundo tempo. Correu demais o Inter, correu de maneira desorganizada. Depois entrou o Marcelo, um terceiro zagueiro, né? Na vaga do Adriano Alemão, que saiu lesionado. Né? E o Inter continuou desorganizado, e o Guarani atacando, pressionando e o Bastos. Então, são detalhes que precisam ser resolvidos. E em termos de postura também, né? Não, e essa postura ela fica prejudicada durante o segundo tempo. A gente ainda vai ver hoje uma entrevista com o Fábio Alemão, que se despediu do Internacional de Santa Maria, mas o Fábio nos revelou nos bastidores uma coisa sem querer. Ele conversando, falando da situação particular dele, dizendo que o Fábio não vinha treinando. O Fábio ia para Canguçu ficar com a família dele e chegava na quinta-feira para jogar no domingo. Quantos jogadores mais estão nessa situação? E terminou o jogo desgastado, né? Até teve um lance que poderia ter marcado o gol, mas ele já estava desgastado fisicamente. E a gente sabe que o futebol hoje em dia é muito intenso, a questão do preparo físico é extremamente importante. Agora, algo que precisa ser dito, né? O Inter SM jogou desfalcado contra o Guarani, né? Com o Wesley, com o Maico Sapucaia, com o Chiquinho, com o Juninho Tardelli, o Inter acrescenta qualidade. Né? Acrescenta qualidade para o melhor enfrentamento. E que perca pontos em casa quando pode perder, digamos assim, né? Porque há situações daqui a pouco logo mais adiante no campeonato, que isso jamais vai ser tolerado. Porque senão depois, como diz o Muricy, a bola pune. Agora, que perca pontos nesse momento, pode perder, tem uma gordurazinha ali para queimar, né? Pode, enfim, buscar uma recuperação fora de casa daqui a pouco, vai compensar. Acho que talvez não vejo tão problemática essa questão de perder pontos em casa, sinceramente. Mas acho preocupante sim essa queda de rendimento. É o rendimento. E isso é o que mais vai fazer diferença nas próximas fases. Principalmente lá, quando a gente estiver na fase decisiva mesmo, para apontar quem vai subir, quem vai permanecer na divisão de acesso. Os 4 jogos em Santa Maria, o Inter SM teve uma queda sensível de rendimento no segundo tempo. Vamos dar uma olhadinha nos melhores momentos do jogo? Olha lá, o Robson Brilhante, nosso diretor de imagens, está colocando para nós as imagens. Neste lance aí, olha, quase o Valdemar, o goleiro pega, e na volta o Rodrigão manda por cima. Ó, lances de bola parada. O desvio, a bola sobra para o Valdemar, salva com o pé o goleiro Rodrigo e o Rodrigão manda por cima. Acho que não esperava muito essa bola, né? Esse lance aí também foi um lance de extrema habilidade do Jorginho, né? É um bom jogador o Jorginho, né? Um bom jogador, ele pode atuar na meia, mas pode ser também o companheiro do Rodrigão na frente. E de novo o goleiro Rodrigo do Guarani fazendo uma bonita defesa. O lance do cabeceio do Rodrigão na trave, se não fosse a trave, o Inter de Santa Maria poderia ter aberto o placar nesse lance. Bom posicionamento do Rodrigão, que mesmo marcado, conseguiu o cabeceio. É um jogador muito inteligente, o Rodrigão. Este lance aí também, ó. De novo uma tentativa. Jorginho outra vez. E o goleiro do Guarani de Venâncio Aires trabalhando bastante para evitar o gol do Inter de Santa Maria. Vocês repararam que as principais jogadas do Inter são bola parada? Esse aí foi um rebote. Foi rebote de escanteio, né? Aí o Paulinho Simeonato, o atacante do Guarani... Essa jogada é muito mais quase gol do que qualquer outra jogada. Erro de posicionamento da defesa. A melhor oportunidade de gol, acredito eu, do jogo foi do Guarani. O atacante foi bastante infeliz, porque ele tinha todo o gol, ele tentou bater no contrapé, acabou batendo ainda ao alcance do goleiro, né?
Aí o Lima, essa defesa também foi difícil, a do Bastos. Né? Aí o Inter SM já... E o cabeceio do atacante do Guarani foi um tanto já estava com 3 né? zagueiros. E as imagens ficam claras o seguinte, aquilo que o professor Gilson falou, primeiro tempo só deu o Inter, né? Segundo tempo a gente está olhando aí, as melhores oportunidades até agora são do Guarani. E essa é a oportunidade que o Fábio Alemão podia ter enquadrado o corpo para bater. Era no final do jogo. Ele já estava desgastado aí. Mas ele está sozinho, né? Ele poderia enquadrar o corpo pelo menos. Ele bateu de bico de pé, que a gente chama, né? Com a pontinha da chuteira e acabou. Mas aí entra aquele fator também, é fim de jogo, né? O cansaço, é nervosismo, o cara tá cansado, bate ansiedade, quer marcar o gol, é o último jogo da carreira profissional dele. Mas acho que o jogador de 35 anos, acho que nem o nervosismo, é mais o cansaço mesmo. Eu quero repetir, com os reforços, né? E o Inter tem o Chiquinho, o Juninho Tardelli, não teve o Ezio, o Marcos Sapucaia, o Inter SM consegue fazer um bom enfrentamento contra o Guarani. Mas tem que jogar o segundo tempo. A partida é 90 minutos. Não pode ter uma queda de rendimento, né? E depois correr atrás no marcador, mesmo jogando em casa, você deixa espaços. E essas equipes vêm fechadas, vêm compactas, né, para enfrentar os times aqui de Santa Maria, explorando o contra-ataque. Ficou evidenciado ali. No segundo tempo, o Inter correu sérios riscos de perder o jogo. Eu acho que a situação, eu acho que a situação ela só parece que a gente está sendo tanto pegando pesado, sendo que o Internacional está com uma situação até agora confortável, mas é que a gente não pode esquecer a realidade da competição. Para essa fase, ok, mas no final, lá no final, classifica um. E aí a gente vai comparar com o Glória, até ia brincar no programa que o Glória está em crise, que perdeu uma na segunda rodada, até hoje o time de Vacaria não esquece isso. Em 9 jogos, o Glória tem 8 vitórias. Perdeu apenas uma para o Panambi na segunda rodada. Lá devolveu, né? Devolveu agora, ganhou de 1-0. Ou seja, ele vem mantendo uma sequência de regularidade. E o Internacional, a gente olhou nas jogadas, os melhores momentos do jogo, fora a jogada individual com a defesa do Guarani de Venâncio Aires, a maioria das jogadas do Internacional é o quê? Bola parada. Não é jogada trabalhada, não é uma troca de bola, não surpreende o adversário. A cabeçada do Rodrigão na trave foi o quê? Um escanteio. No segundo tempo, que poderia ser o gol, pegou na defesa, escanteio, no rebote. E está faltando aquela questão da qualidade. E aí, para gravar a situação, vem essa questão do segundo tempo. Que o Internacional sempre perde nesse o jogo faltou a criação, né? Faltou a criação. E em muitos momentos, quando o jogo está complicado, você tem que ter um lance individual. Tem que partir para cima do marcador, né? Tentar cavar uma falta, um lance, uma jogada, um chute de fora da área. Né? Daí entra também a disposição, a atitude do jogador de não aceitar a marcação, né? Quarta-feira a gente tem Inter de Santa Maria e São Gabriel, jogo bastante equilibrado, eu diria assim, truncado, acredito que vai ser essa partida. E temos também Santa Cruz e Rio Grandense. Eu aproveito agora, então, para a gente já mostrar a tabela de classificação, em que tem o Pelotas lá com 18 pontos. E por que Inter de Santa Maria e São Gabriel vai ser um jogo bastante truncado, enfim, equilibrado lá. Um pontinho separa as duas equipes entre da terceira e da quarta colocação. E é interessante esse jogo porque se o Rio Grandense vencer o Santa Cruz, o Rio Grandense pode igualar em pontos com o Inter de Santa Maria no caso de empate, mas o Inter de Santa Maria pode acabar ajudando o Rio Grandense vencendo o São Gabriel, e claro que o Rio Grandense vai ter que se ajudar, né, uma vez que ele vença o Santa Cruz. Vocês acham que o jogo mais difícil vai ser Inter de Santa Maria e São Gabriel ou Santa Cruz e Rio Grandense? Pegando especificamente o jogo aqui das equipes de Santa Maria na rodada. Eu arrisco dizer que o Rio Grandense tem, eu diria assim, um pepino maior lá para ter que enfrentar em Santa Cruz. Eu acho que o Rio Grandense tem um jogo difícil pela questão do momento do Santa Cruz. Vai ser um jogo de vida ou morte para o Santa Cruz. Um empate é um péssimo resultado para o Santa Cruz, que perdeu para o São Gabriel, perdeu para o São Gabriel e vai ter que ganhar do Rio Grandense de qualquer forma. Mas é um jogo também que o Rio Grandense pode ir no contra-ataque, bem armadinho, né? Voltar de Santa Cruz com uma vitória. Agora me preocupa porque o Rio Grandense vai com 3 volantes. Né? Quem vai com 3 volantes, a primeira ideia é se defender. E na máxima do futebol, quem joga para empatar, né, acaba perdendo. Então, eu acho aí, o Rio Grandense não vai ter o Alex Xavier, o Rangel e o Thiago Duarte. Mas o Edipo volta, o David faz a zaga.
O Jefferson Priu, né, existe a expectativa de que ele forme um meio campo de marcação ali com o Evandro e o Geison, liberando o Marquinhos, né, o Gustavo Sapek e o Dudu Lima. Né? O Dudu Lima poderia ser puxado para o meio, né, e a manutenção do Luan, né, atacante recentemente contratado. Mas isso é o que pensa um comentarista. Né? Exato. O trabalho do dia a dia é feito pelo Luciano Correia e ele é responsável por isso. Deve ter um entendimento maior. E você, Quintana, acha que Inter de Santa Maria e São Gabriel é um jogo mais difícil do que Santa Cruz e Rio Grandense, avaliando a dificuldade das equipes aqui de Santa Maria na próxima rodada? Ou o Rio Grandense é que tem o pepino maior lá para resolver em Santa Cruz? Tu sabe que eu tenho até medo de opinar, porque aquela vez o Gereta brincou dizendo que o Rio Grandense tinha obrigação de ganhar do Rio Grande lá e tomou ferro, né? Claro que teve a falha do goleiro, mas na teoria a dificuldade maior vai ser imposta para o Internacional de Santa Maria. Vai jogar em casa, mas é um clássico regional, um jogo contra o São Gabriel, que também faz uma campanha bastante irregular, mas o Santa Cruz só tem 2 pontos na competição. Santa Cruz não ganhou no campeonato. Exato, Santa Cruz não ganhou de ninguém. Jogando em casa, jogando fora, ainda não surpreendeu. Foi goleado pelo Rio Grandense, foi goleado pelo Internacional de Santa Maria. E se reforçou o Santa Cruz. Né? Teve a manutenção do técnico Sananduva e alguns jogadores foram liberados, outros contratados. Mas Santa Cruz joga a sua vida no campeonato. Porque se perder, está praticamente fora de uma classificação, né? Não, eu acho que a classificação já é segundo plano para o Santa Cruz. Eu acho que é escapar do rebaixamento. Seria uma vergonha o Santa Cruz um ano cair da Série A para B e da B para C. Da B para C, né? E a gente conversou com o Nelson Rebelato, repórter lá da TV Unisc, no Encontro das TVs Universitárias. E eu perguntei para ele o que acontece com os times de Santa Cruz, porque o Avenida a gente está acostumado com a situação de um ano sobe, o outro ano é rebaixado, mas o Santa Cruz a gente não está acostumado. Segundo ele, a situação financeira do Santa Cruz, ela é um pouco mais grave do que os outros times da divisão de acesso. Parece que eles se encontram num período bastante complicado e dificilmente o Santa Cruz conseguiria... Ele usou até uma frase muito forte, que eu acho até arriscado, mas o sentimento, a sensação em Santa Cruz é que o clube pode fechar as portas. Foi a sensação que ele falou que os torcedores na cidade têm... E poderemos ter a V-Cruz na divisão de acesso. Mas para isso o Santa Cruz vai ter que permanecer, né? Se o Santa Cruz não permanecer, né? Santa Cruz cair, só fica o Avenida, né? Mas só para responder, eu sei que já está encaminhando o fechamento do bloco, acho que a parada é mais dura para o Inter. Por tudo que a gente falou até então, o Internacional ainda tem os reforços, tem que se encontrar, tem que saber, quem sabe nessa partida, vamos manter um ritmo. Primeiro e segundo tempo, tentar se impor dentro de casa. Mas o São Gabriel, ele sabe quanto seria positivo um pontinho aqui, ou quem sabe surpreender o Internacional. O Rio Grandense vai com um time que está disputando o não rebaixamento. Então, se o Rio Grandense conseguir jogar com inteligência, usar esse fator desespero do time de Santa Cruz, eu acho que a situação pode ser mais complicada para o Inter do que para o Rio Grandense. 2 detalhezinhos. O Santa Cruz não venceu na competição e o Rio Grandense não somou pontos fora de casa. E a atração do jogo de amanhã... Uma estatística vai mudar, isso é certo. Uma dessas vai... Se eles empatarem, o Rio Grandense segue sem ganhar, o Santa Cruz segue sem vencer. Pelo menos o Rio Grandense soma um ponto. Pelo menos o Wesley e Marcos Sapucaia devem voltar contra o São Gabriel. E a expectativa da estreia, né, do Chiquinho e também do Juninho Tardelli. Já ganha corpo, né, o time do Internacional. Um bom jogo, né, no Presidente Vargas, além de ser um clássico regional. Inter de Santa Maria e São Gabriel, 8h30 da noite, Santa Cruz e Rio Grandense às 8 da noite, lá no Estádio dos Plátanos, em Santa Cruz. Vamos fazer um intervalo agora? A senhora que manda. Em seguida a gente volta para falar de dupla Grenal e antes a gente tem também uma despedida que aconteceu no Inter de Santa Maria, a gente já mostrou no Jornal do Unifra, mas vai reforçar essa despedida para você aqui no Central do Esporte. Central do Esporte faz um intervalo agora, é 1 minutinho, a gente já volta. Não sai daí. O vento mudou de direção no Lar Acalanto. Agora, além de amparar crianças que convivem com o vírus HIV,
A casa está acolhendo famílias e crianças que possuem doenças crônicas degenerativas. Venha trazer novos ares ao Lar Acalanto. Estamos de volta com o Central do Esporte aqui pela TV Unifra e neste fim de semana o Inter de Santa Maria jogou com o Guarani de Venâncio Aires, a gente mostrava no primeiro bloco, empatou 0-0, um jogo que marcou a despedida do atacante Fábio Alemão, 35 anos, natural de Canguçu, se não estou enganado. De Pelotas, mas a família dele hoje mora em Canguçu. Olha aí. E o jogador que atuou no Rio Grandense no ano passado, despediu-se do futebol profissional. E esse rapaz que está do nosso lado aqui, o professor Gilson Pibra, foi lá bater um papo com ele, foi lá conversar. O que ele... Antes da gente exibir a reportagem, Quintana, vamos deixar nosso telespectador curioso. Mais algum detalhe que ele falou para você que seria importante ressaltar, assim, lá de bastidores, assim? É para deixar curioso. O que será que ele falou? Né? Não, a gente fez um bate-papo com ele, porque, na verdade, a gente queria trazê-lo aqui, né? Mas ele não tinha certeza se ele nem estaria em Santa Maria, porque ele está com uma situação particular em Canguçu, ele está investindo no empreendimento. A decisão principal é uma questão familiar, até ele relatou em bastidores também durante a entrevista. O filho teve um problema de saúde, ele se assustou, houve uma suspeita também, a gente pode falar, porque agora a situação está tranquila, uma suspeita de meningite, e a esposa dele sozinha com o filho, ele ficou numa situação com o coração na mão, tendo que jogar pelo Inter e com o filho lá em Canguçu, e ele viu que era hora de abandonar e cuidar da família. Paralelamente a isso, ele está investindo num negócio. Então, ontem, antes da entrevista e depois da entrevista, o telefone não parava de tocar. O pessoal, chegou tal equipamento, chegou tal situação. E então ele também está envolvido com esse novo empreendimento que ele está abrindo lá na região sul do estado. É uma pena, né, professor Gilson, ainda mais depois daquele golaço que ele fez contra o Rio Grandense, né? Deixou aquela sensação de poderia colaborar com esse grupo. Ele jogaria mais 2, 3 anos tranquilamente, né? Um atacante goleador, um atacante de área, mas também é preciso olhar esse lado familiar, né? A família, a esposa, os filhos, e da nossa parte a gente só pode agradecer, né, aliás, ele ao Fábio Alemão pelo seu desempenho ao longo dos anos, principalmente defendendo a dupla Rio-Nau. Desculpa lhe cortar, não, até agradecer a gentileza, porque ele estava bastante cansado, ele ainda estava ainda comovido com a situação da despedida dos gramados, né? E ele nos recebeu gentilmente ali na beira do gramado para fazer um bate-papo bem legal, bem bacana. Vamos dar uma olhadinha. Um depoimento rapidinho. Sim. Teve o Ricardo Attolini, fez 47 anos, né, no domingo, e no final do jogo ele levou um bolo, né, e reuniu o grupo, a imprensa estava ali também, e ele agradeceu ao Fábio Alemão, né, que ficou emocionado com aquela homenagem. Beleza, vamos dar uma olhadinha então na despedida do Fábio Alemão, matéria do José Quintana Júnior. Central do Esporte veio conversar com o Fábio Alemão, que surpreendeu todo mundo no domingo a anunciar a sua aposentadoria. Fábio Alemão está deixando os gramados em plena forma física, em plena atividade, fez um golaço no Clássico Rio-Nau de bicicleta e agora anuncia a aposentadoria, Fábio Alemão. Bom dia, né? Eu acho que é complicado, né? Uma hora a gente tem que parar, né? Eu já vinha alguns dias conversando com a minha esposa sobre isso aí e tomei a decisão já bem antes. Conversei com o presidente também, né? Ele não queria me liberar de jeito nenhum, queria que eu ficasse para jogar esses 2 jogos e queria me dar uns dias, né? Para mim ficar em casa lá e resolver meus problemas, mas é difícil, não tem. Eu acho que quando tu toma a decisão, e eu acho que é a mais certa que eu tomei, né, para mim, né, não para o clube, né, que de repente vai precisar de mim para o mata-mata depois lá na fase que pega fogo mesmo, né, mas é isso aí, né, a vida continua, acho que o presidente tem seus problemas também, como eu tenho os meus, e vamos resolver da melhor forma.
torcedor colorado, com certeza, se tivesse o meu lugar, ia pedir para eu fazer essa pergunta, ou melhor, faria essa pergunta. Por que não esperar acabar a divisão de acesso? O Fábio Alemão, que vem numa grande fase, fez aquele golaço no Clássico Regional, é a esperança de muitos torcedores. Você não poderia ter esperado acabar o campeonato para tomar essa decisão da aposentadoria? Não, acho que como eu te falei, né? Eu tive alguns problemas com meu filho lá, né? E vi a situação da minha esposa, né? Ela é uma mãe e um pai ao mesmo tempo, né? Já que eu nunca estou presente, né? E para ajudar ela e ter o meu negócio lá que eu tenho para mim também cuidar, que já está rolando um contrato aí do dia 1º de abril em diante, né? Eu preciso estar lá, não consigo ficar lá e ficar aqui ao mesmo tempo, né? E não tem alguém que toque para mim lá o que eu preciso fazer lá nas obras. Fábio Alemão, que está se desligando dos gramados, do Basão do Esporte, está abrindo uma empresa lá, digamos, uma espécie de campo de futebol sintético, onde ele vai ter escolinha, vai ter aluguel de jogos, ou seja, não vai se desligar totalmente do esporte. É fácil assim virar a chave, começar a virar empresário da noite para o dia? Como é que o Fábio Alemão está trabalhando nesse momento da carreira? Tá, fácil não é, né? Tem muita coisa, né, para me fazer lá. Eu consegui um prédio no centro, então para mim vai ser muito bom, né? Para eu poder conquistar alguma coisa e dar um futuro melhor para meus filhos, né? Fábio, eu tenho certeza que essa última noite, ou pós o jogo contra o Guarani de Venâncio Aires, deve ter passado um filme na tua cabeça, os 15 anos da carreira do Fábio Alemão. O que mais fica na tua memória desse período como jogador de futebol? O que fica mais forte? O que tu tem a agradecer? O que tu teria de lamentar, talvez? Se é que tem alguma coisa a lamentar dessa carreira que acaba agora no Internacional de Santa Maria. Não, lamentar, acho que só pedir desculpa aos torcedores do Internacional, né, de Santa Maria, porque sair no meio da competição é difícil, né, e abandonar os gramados ainda é mais difícil, né, eu sei que vai ser difícil para a diretoria, mas está sendo muito difícil para mim também, né, e agradecer, né, acho que agradecer a torcida do Inter SM, do Rio Grandense e dos outros clubes que eu passei. Giareta e Gilson Piber, eu tentei de tudo arrancar uma história pitoresca, alguma coisa de bastidor, o Fábio Alemão não quer entregar aos companheiros, queria que tu falasse pelo menos, se não tiver alguma história, como é que é essa relação com o pessoal que às vezes dentro de campo tem que ser batalhador, guerreiro, mas fora de campo a gente vê agora há pouco o Goico brincando contigo, dizendo que tá tu não ir embora, tem o carinho muito grande dos colegas também, né? Não, com certeza, né, tem 2 jogadores que não estão aqui, né, que estão, o Marcos Sapucaia, né, que deve estar chegando hoje à tarde, e o Vainer, aqueles 2 ali, para te conversar com eles tem que estar sempre ligado, né? E uma hora ou outra ele tá querendo te apunhalar, né? E aí tem essa brincadeira aí, né? Eu nunca vi um time tão brincalhão que nem esse aqui, né? Que eu tô passando esse ano, mas a amizade é que conta, né? Eu fiz muita amizade no futebol, tem milhões de amigos, né, cara? Por onde eu passei eu sempre fiz amizade, nunca briguei com meus colegas, então eu acho que isso aí é o que conta, né? A amizade que a gente fez no futebol. Fábio Alemão agora, jogador aposentado, empresário, pode revelar, vai torcer para quem? Qual é o clube do coração do Fábio Alemão a partir de agora, que não é mais jogador profissional, o Fábio Alemão? Eu comecei no Brasil de Pelotas, né? Em 2000 nos juniores e 2000 no profissional. Então, o Brasil de Pelotas é meu time de coração, né, cara? Mas todos os clubes que eu passei, assim, eu tenho um carinho muito grande, né? Tanto como no Inter SM, no Rio Grandense, Farroupilha de Pelotas, mas eu me identifico mais com o Brasil, que era o time que meu pai torcia. Então, torcedor do Chavante, para a gente se despedir, deixar o Fábio Alemão ajeitar as coisas, está pronto para ir embora aqui de Santa Maria. Inclusive, a gente queria levar o Fábio Alemão nos estúdios, mas ele não sabe nem se estará em Santa Maria durante a gravação do Central do Esporte. Fábio, deixa aí então uma mensagem para os teus fãs, admiradores do futebol, vão ficar com saudade de gols como esse que tu fez contra o Rio Grandense, um golaço, uma pintura de bicicleta. Que mensagem tu deixa para o pessoal? Agradecer, né? Eu acho que futebol é muito difícil, né, cara? Todo mundo acha que jogar futebol é tu ganhar milhões aí. Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, Messi, esses aí ganham bem, né, cara? Eu acho que nós aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil todo aí passamos bastante dificuldades, né, cara? Todo mundo acha, ganha bem jogando futebol. Não é assim, cara. Eu acho que todo mundo que acha que jogador é milionário porque tá jogando futebol é uma grande mentira, né? Os clubes do interior agora com esse acesso, né, que é só um que sobe aí, eu acho que ficou muito difícil, né? Então ninguém quer investir, mas agradecer, cara, e não tenho o que falar muito. Acho que a torcida está de parabéns pelo que eles fizeram aqui, né? E eu acho que quem está começando aí tem que começar com tudo, né? Pensar alto, né? Não só pensar aqui no Rio Grande do Sul, mas sim tentar sair do país, como outros amigos meus fizeram. Fábio, a TV Unifro deseja toda sorte, todo sucesso para ti.
muito boa sorte nessa nova empreitada e curte a tua família, que é o que tu mais quer nesse momento, né? Com certeza, né? Acho que a família da gente é em primeiro lugar, né? E essa opção que eu tive de tomar essa decisão foi importante para mim ficar do Albelas. Quase Muito legal a reportagem. Tá Parabéns bem o ao Quintana, José né? Júnior, hein? Quase um documentário, né? Muito legal a matéria, valeu a pena os 7 Um minutos. detalhezinho, né? Tem uma frase que diz que o jogador morre 2 vezes, né? Uma quando para de jogar e outra quando deixa a vida terrena, né? Então, o Fábio Alemão morreu um pouquinho, vamos dizer assim, mas fica aí, né? A sua trajetória, né? E a reportagem do Quintana mostra isso. Torcedor chavante, né? Ele se disse ali. E eu até já aproveito, o Quintana quer fazer um comentário ainda sobre o Fábio Alemão, Quintana? Não, apenas a gente se coloca no lugar da pessoa, né? A gente cobra muito o profissionalismo hoje em dia, a pessoa ser extremamente correta, ser pontual nos seus compromissos, né? Mas a gente vê que ele falou de coração a situação da angústia dele, da esposa estar cuidando do filho doente. Ele enfatizou, ela é mãe e pai, porque eu não posso estar presente. O jogador treina durante a semana, fim de semana tem que jogar, é cobrado pela torcida, é cobrado pela diretoria, pela imprensa, né, questão de desempenho. E às vezes está com problema a tantos quilômetros, imagina, Canguçu deve ficar próximo de Pelotas, mas com cerca de 300 quilômetros, Santa Maria mais ou menos, né? Então não é uma viagem tão curta, tão rápida, todo o desgaste. E tu vê que eu fiz uma pergunta para o jornal ontem, que rodou no Jornal da Unifra, onde eu perguntei para ele, tu dormiu pensando naquela bola, naquele gol que tu perdeu, que a gente rodou ali no primeiro bloco? E ele disse que não dormiu direito aquela noite, não só pensando naquela bola, mas o que significava, justamente isso que o professor Gilson falou agora, se aposentar, largar os gramados. Então a gente deseja todo sucesso para ele e que ele consiga agora, né, preencher esse espaço, a jogada do gol que ele perdeu, ele com certeza vai sonhar muito com esse lance que ele poderia ter encerrado os gramados com um golaço e garantindo a vitória para o Internacional, né? Mas a gente deseja que ele consiga agora obter sucesso na carreira de empresário, uma atividade nova, né? E também que ele consiga ficar perto da família, ser o paizão que ele deseja ser, o marido que ele deseja ser, que ele pai deixou mais muito presente lá. Ele deixou muito claro que era a vontade dele, né? Com a saída prematura do Fábio Alemão, a direção do Inter SM vai ter que buscar um atacante. 2 nomes são ventilados, né? O Leandro Rodrigues, do Cruzeiro de Porto Alegre, e o Lê, atacante do Veranópolis. Quem sabe um deles pode reforçar o Inter SM. Aqui nos bastidores do programa, o Xavier deixou no ar também o nome do Josiel, que disputou a divisão, né? A primeira divisão pelo União Frederiquense, né? Ele falou que no União Frederiquense tinham 2 nomes que interessavam, né? E eu perguntei, seria o Josiel? E ele ficou em silêncio 3 segundos e disse, pode ser, mas ele não quis dar certeza. Talvez seja um terceiro nome, né? Exato. Bom, o Fábio Alemão falava ali que vai torcer para o Brasil de Pelotas e vai ter que torcer mesmo, né? Porque o Brasil de Pelotas empatou com o Inter na primeira semifinal e a gente aproveita agora para falar do Campeonato Gaúcho da Primeira Divisão. Sábado tem Grêmio e Juventude na Arena, 16 horas. Acredito que o Grêmio tem uma situação muito bem encaminhada, embora vai ter que roer um ossinho contra o Juventude do Piccoli lá na Arena. E o jogo do Inter ficou para domingo, já que o Grêmio joga nessa quarta-feira contra o Campinense pela Copa do Brasil, o Inter joga na quinta-feira contra a Universidade do Chile pela Copa Libertadores. Inter e Brasil de Pelotas ficou para o domingo. Agora, é um jogo que remete, na verdade, ao primeiro confronto que aconteceu no último sábado, que inclusive teve a arbitragem do Anderson Daronco, que divulgou a súmula, né, publicou a súmula no site da Federação Gaúcha de Futebol já desde ontem, e ali ele relata os 30 minutos de atraso, o motivo pelo qual o jogo atrasou o reinício, né, em 30 minutos. E olha aqui, no relato que ele faz, ele explica muito bem ali o que aconteceu, diz inclusive que um grupo de torcedores do Brasil de Pelotas arrancou barra de proteção da arquibancada para utilizar em conflito e tudo mais. E a gente até tem umas imagens para mostrar disso. Peço para o Robson, nosso diretor de imagens, mostrar, olha lá, ó, exatamente
o cordão de isolamento, a Brigada Militar tentando fazer com que os torcedores recuassem, mas os torcedores do Brasil de Pelotas não obedeceram muito a ordem da Brigada Militar e enfim, houve toda essa confusão aí. Vocês chegaram a acompanhar? Acredito que devam ter visto toda essa confusão. E o spray de pimenta pegou, né? O spray de pimenta também foi necessário para acalmar os ânimos e para fazer com que os torcedores retornassem a um ponto. Mas mesmo assim não foi suficiente. Aí eu aproveito para falar uma situação que é a seguinte: o Brasil de Pelotas ele já jogava no Aldo da Puzo lá em Rio Grande porque tinha problema no seu estádio em virtude da partida pela Copa do Brasil contra o Flamengo, também envolvendo arquibancada, torcedor e tudo mais. E outra vez isso acontece. Será que não está na hora da Federação Gaúcha de Futebol tomar uma providência? Eu acho bonito a festa que a torcida Chavante faz e tudo mais, mas quando ela torce. Agora, quando cenas como essa acontecem, eu discordo totalmente e acredito que seja a mesma opinião de vocês. Eu acho que, em primeiro lugar, enfatizar que essas imagens estão na internet, né? São retiradas do YouTube. A gente agradece a disponibilidade das imagens para a gente poder estar ilustrando esse tipo de informação. Inclusive, nesse momento, a gente teve ali imagem de um torcedor que teria sido agredido, né? Não, um torcedor do Brasil, foi agredido pelos próprios colegas de torcida. Eu acho que assim, tem duas situações clássicas nesse tipo de confronto. Em primeiro lugar, é o seguinte: torcidas organizadas. Não é a torcida do Chavante, são as torcidas organizadas. Pega do Grêmio, pega do Inter, pega do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, São Paulo, as do Rio. Confusão tem torcedor da torcida organizada, sempre. E os clubes patrocinam, os clubes dão ingresso, os clubes pagam ônibus, depois perdem o mando de campo, depois são punidos, no caso do Grêmio até com eliminação da Copa do Brasil. Sempre torcedor organizado. E o Brasil vai ser punido. Foi o causador do incidente através da sua torcida. Não resta outra alternativa. A federação... E no estádio alheio ainda, né? Nos seus tribunais... Já estava sendo emprestado. Não tem outra saída. O Brasil deve pegar um ganchinho aí de, sei lá, pode ser uma multa, mas de repente até jogos para o próximo Campeonato Gaúcho. O professor Gilson Piper tocou num assunto interessante, multa. Será que a multa vai resolver uma situação assim que o torcedor não cometa mais isso? Eu lava as mãos. Acho que não. Multa, lava as mãos. Eu acho que eu não sei até que ponto, assim, eu não sei mais o que precisa. Já morreu o torcedor. A torcida do Corinthians matou um torcedor lá na Bolívia. Já morreram torcedores numa disputa de Copa São Paulo Futebol Júnior, Palmeiras e São Paulo aquela vez, que foi uma cena de guerra no estádio Morumbi nos anos 90, que morreram alguns torcedores, inclusive a cena forte de um torcedor levando uma paulada na cabeça, um pedaço de pau literalmente e pedras sendo atiradas. O que precisa mais para uma discussão mais séria em relação aos organizados? Porque os clubes são culpados e aí o clube tem que ser punido. O clube não dá um espaço para a torcida organizada? O clube não destina uma verba para... mas o torcedor empurra. E os outros torcedores não empurram. Mestre, tu já recebeu por alguma vez um ingresso para ir no estádio? Um incentivo do teu clube para dizer assim, vai lá torcer? Não, o torcedor organizado recebe. Então, o que precisa mais acontecer para uma discussão mais séria para os clubes? E os clubes têm que ser responsabilizados, porque eles são coniventes. Eles sabem que a organizada são um problema. E detalhe, as organizadas nos bastidores são um problema também. As organizadas decidem voto do conselho para a presidência do clube. Olha o poder que é dado para esses torcedores. Aí vem aquele discurso, isso não são torcedores, são marginais. São torcedores e marginais. Muitas vezes são facções transvestidas, exatamente, de torcidas. Exato. Né? Só que assim, o marginal tem em qualquer lugar. Tem na nossa classe de jornalista, tem na classe daqui tu quiser. Então, entre os torcedores tem marginais também. Agora, eles aglomerados, eles têm um poder muito mais destrutivo, né? E nesse caso, nessa briga lá no estádio Aldo da Puzo, toda a confusão, além da própria violência, né, e tudo mais que gerou, acabou acarretando num outro problema para a partida, que inclusive também está relatado aqui na súmula do árbitro Anderson Daronco, do Santamariense Anderson Daronco, que aos 70 minutos de jogo, ou seja, aos 25 minutos do segundo tempo, o árbitro solicitou
que a luz artificial, é citado aqui como luz artificial, né? No caso, os refletores fossem acesos no estádio Aldo da Puz, porque a visão começou a ficar prejudicada. E aí foi-lhe informado via rádio, porque agora os árbitros usam esse sistema de comunicação, pelo quarto árbitro, de que não havia o gerador, porque o São Paulo, toda vez que joga lá à noite, aluga um gerador. E que o pessoal do Brasil de Pelotas não fez o aluguel de geradores. O São Paulo só cedeu o estádio. Exatamente. Não fez o aluguel de geradores, justamente pelo fato de que achou que não seria necessário. O jogo começava às 4 horas da tarde, terminaria por volta de 6 horas, não haveria necessidade. Mas toda a confusão se deu, e aí o Anderson Daronco ficou sabendo que não teria a luz artificial para a continuidade da partida. E mesmo assim, claro, tomou a decisão de continuar o jogo. Imagine se outra confusão acontecesse por volta dos 20 minutos do segundo tempo, porque se acontecesse lá pelos 30, 35, o árbitro já teria poder para concluir a partida. Agora, se fosse lá pelos 20 minutos do segundo tempo, com certeza esse jogo não teria acabado, ou ele teria acabado ali e teria que se jogar de novo, né? Enfim, justamente pela falta de iluminação. Outro detalhe, né? Pelas informações, a federação já ajudou o São Paulo a melhorar o gramado do Aldo da Puz, que era terrível. E não vai além disso, as informações que a gente tem. E continua ruim o gramado, né? Continua ruim. Iluminação não tem. O São Paulo tem uma questão judicial com a fornecedora de energia, né? Então, está na justiça, tem que pagar, não pagou. Nos jogos noturnos, alugava um gerador. Então, nesse jogo agora, como a partida terminou depois das 6 da tarde, né, quando os jogadores foram para o vestiário tomar banho, né, se arrumarem, caiu o disjuntor das cabines da imprensa. Tá? Então a imprensa ficava sem energia elétrica, a maioria dos profissionais trabalhando com celular. Né? Exato. Então esse é outro problema também que tem que ser resolvido pela federação. Né? Tem que ser resolvido, o campeonato da Série A tem que ser resolvido. Né? Tem que ter iluminação. É difícil, mas tem que ser resolvido. É aquela questão seguinte que a gente poderia discutir, já que se fala em profissionalismo, né? Os clubes do interior têm estrutura para jogar a primeira divisão? Que a federação ela mandou, a gente sabe que é um valor interessante, digamos assim, por cada transmissão em TV, cota de TV para cada clube. Esse dinheiro geralmente vai para onde? Para a construção do elenco, para a montagem do elenco de jogadores. E a estrutura básica? Me ajudem, como é que é o nome do capitão do Brasil? Leandro Leite. Leandro Leite. O Leandro Leite ontem, né, foi visitar a menininha. Exato. Que teve um ataque de asma, né, em virtude do spray de pimenta. Mas levou um cartão amarelo, né, durante a confusão. O Leandro Leite, né? Daí a menina ganhou uma camiseta autografada, né, do Brasil de Pelotas e foi convidada para acompanhar o Jogo do Brasil no Beira-Rio. Lance de marketing, né, do Brasil, óbvio, tentando amenizar essa situação. E já nas redes sociais, lançada uma campanha da direção do Brasil de Pelotas para consertar, para arrumar aquele buraco que abriu, né, na arquibancada atrás de uma das goleiras. Do Bento Freitas. Né? Então o Brasil também se agilizando, porque o Brasil já é reincidente na questão do Londrina, na questão do jogo com o Flamengo foi um acidente, mas agora o Brasil a torcida do Brasil foi a que gerou o incidente lá em Rio Grande. Isso só reforça a decisão tomada, esse fato do Aldo da Puz, só reforça a decisão tomada pela direção do Pelotas, que num primeiro momento emprestou a Boca do Lobo. Mas não, no primeiro momento foi imposição. A federação impôs. A federação impôs. Então eu peço desculpa, eu não sabia. A federação impôs e em virtude de alguns acontecimentos o Pelotas, aí a direção disse, foi imposição. O Pelotas, eu sabia que o Pelotas havia emprestado, a contra não tem sabia. Uma rivalidade enorme. A federação exigiu a utilização do estádio. Não sabia dessa informação. Só para encerrar, porque eu sei que o bloco já está sendo concluído, não é que só tenha marginais nas torcidas organizadas, para ficar claro, não ficar, o jornalista afirmou isso, não. Mas tem marginais. Não é 100%, a gente não sabe, não existe uma pesquisa de amostragem de 30%, 50%, 20%, 80%, 90%. A gente sabe que não são todos, mas tem marginais ali dentro.
E a questão da fiscalização e a conivência do clube, que são prejudicados pelas torcidas, é algo que tem que ser feito. Chegando mais longe, vocês têm filhos. Vocês deixariam tranquilamente os filhos de vocês irem ao estádio? É tranquilo ou vocês ficam com o coração apreensivo? A resposta é clara. Então alguma coisa precisa ser feita. Agora só uma outra observação, breve. A polícia tem que ter um preparo também melhor para esse tipo de situação. Porque se a polícia entra quebrando o pau, até então a confusão era tranquila. A partir do momento que a polícia entrou rasgando, entrou com gás de pimenta, descendo o cacetete, a confusão se dissipa, ela aumenta. E aquilo que era uma situação teoricamente fácil de controlar, se torna uma situação de tumulto. E em grupo, muita gente vira homem, né? Exato. Né? Daí, em grupo, Então, nesse tipo de situação, a polícia eu também... cresço na briga. A gente sabe que a situação da Brigada Militar é complicada, pela questão de efetivo, pela questão de pode ser 10 mil contra 100 pessoas que estão ali, mas a forma com que se resolve esse tipo de situação pode controlar ou pode agravar. E nesse caso, parece que agravou. E teve torcedores do Brasil que estavam naquele local que depois pegaram a barra, né, que foi arrebentada, e levaram até os soldados da Brigada Militar. Né? Olha, tu ir para um jogo de futebol, para brigar, para dizer que tu é mais homem que o outro, para esculhambar, fica em casa. Deveria ser assim, é verdade. Sabe, vai dar uma caminhada, né? Vai dormir, mas... O famoso teste de masculinidade. Olha, isso é triste, sabe? É triste, é lamentável. É por isso que eu digo que alguma coisa tem que ser feita. Ou a gente vai discutir sempre aqui na segunda-feira, na terça-feira, no dia seguinte após a rodada. Todo final de semana os problemas que tem acontecem. Isso. Uma boa leitura, né, sobre violência no futebol, Maurício Murad. É um estudioso categórico da violência no futebol. Né, tem livros, né, que falam sobre isso, um pesquisador muito inteligente, Maurício Murad. Eu só vou dizer uma coisa, não falte mais o programa, professor. O Central do Esporte faz um intervalo e na sequência volta para o terceiro e último bloco do programa. Não saia daí, a gente já volta. A Liga Seletiva se uniu para ajudar e salvar o planeta com Papelito, Metalinha, Super Vidro e Plasboy. Você pode fazer parte da Liga selecionando o material reciclável da sua casa. Entre em contato com a Asmar pelo telefone 3026 9167. Junte-se a nós. Central do Esporte de volta aqui pela TV Unifra, canal 15 da NET, com o José Quintana Júnior, com o professor Gilson Piber para debater os assuntos do esporte aqui de Santa Maria. Desde a última segunda-feira, pessoal, estão abertas as inscrições para o Campeonato Municipal de Vôlei Feminino Adulto, campeonato que vai ser realizado pela Prefeitura de Santa Maria. E o pessoal pode ir lá na Secretaria de Esporte e Lazer para fazer a inscrição, fica lá na Rua Apel 798, ou pode ainda buscar mais informações pelo 3221-1234, 3221-1234, ou ainda pelo 3223-0143. Lembrando que o campeonato começa no dia, ou melhor, o congresso técnico do campeonato vai ser realizado no dia 24 de abril e está aberto para todo mundo aí lá para fazer a inscrição. É legal isso, né? Sim, uma iniciativa sim. Bacana da Prefeitura de Santa Maria, da Secretaria de Esportes, de tentar colocar um campeonato adulto feminino, né? A gente sabe que, por exemplo, a AVF, a Associação Vôlei Futuro, é uma entidade aqui de Santa Maria que disputa o campeonato estadual adulto feminino, e tá aí uma oportunidade para outras equipes também aparecerem no cenário do voleibol municipal, né? Eu acho válido, tem muitas equipes escolares aí, e esse tipo de campeonato, né, mesmo sendo adulto, né, pega essa faixa etária, né, do ensino médio até universitário, enfim, e é legal, acho que é importante, vale
vale a disputa, né? Santa Maria tem tradição no handebol, no basquete, no futsal, e o vôlei também, né? Com o Citadino aí, eu acho que ganha mais espaço. Uma disputa legal, sadia, bacana, né? Praticar esporte, não só futebol ou sei lá, handebol, acho que o vôlei também é muito bacana. E dar acesso ao esporte, né? Exatamente, exatamente. E a partir desta quarta-feira, dia 15, 47 atletas brasileiros começam a competir no Campeonato Sul-Americano de Canoagem. Entre eles estão eu vou dizer santamarienses, né? São santamarienses de coração, não tem por que não dizer. Gilvan e Divago Ribeiro, que iniciaram a viagem ainda na noite de segunda-feira, em direção ao Equador. A competição vai acontecer no município de Ibarra. O nome da laguna, esse eu vou tentar falar exatamente como está aqui no papel, mas olha, não é fácil. Iahuarcocha. Tá bem no espanhol, né? Acho que é por aí, viu? Acho que é E por aí. tem mais uma menina aqui de Santa Maria, né? Como é que eu não entendi? Iahuarcocha. Tá bem. Tem a Andriele Stefani, Isso, que também é uma atleta. da Sena, né? Exatamente, a Associação Tá Santamariense de Esportes Náuticos. nesse time aí brasileiro. E que vai competir lá. O chefe da delegação que está capitaneando a gurizada lá é o Álvaro Kozlovski, ex-técnico da seleção brasileira de canoagem e velocidade, que por muito tempo inclusive treinou o Gilvan Divago Ribeiro e hoje integra a Confederação Brasileira de Canoagem. E ele já adiantava que a principal disputa, e isso na verdade o Gilvan também já adiantava para a gente num Central do Esporte, a questão de 3 semanas atrás, talvez um mês, que a principal disputa vai ser entre Brasil e Argentina. São os dois países que, na verdade, o remo valendo mesmo ali, né? O bicho pega mesmo no remo entre Brasil e Argentina, e são os Em adversários. território neutro. Exatamente, lá no Equador, né? Mas é Brasil e Argentina. Acho que dá para o Gilvan e o Divago, mais uma vez, trazerem bons resultados para o Brasil, né? Eu acho que essa é a nossa expectativa, né, Quintana? É que eles tenham um bom rendimento. É claro que para o Divago, né, vale muito mais, né, esse sul-americano, e o Gilvan está na fase de preparação, né, para também buscar o desafio maior, que é a vaga na Olimpíada. O retrospecto recente é bastante favorável, né? Principalmente ao Gilvan. E aí eu entro na carona do professor Gilson mais uma vez, né? Que para o Divago é muito importante que ele está um pouquinho afastado da seleção já há algum tempo. Então ele está precisando confirmar, voltar a configurar entre os principais nomes da canoagem brasileira para sonhar com a Olimpíada, né? Mas ele vem treinando muito aqui em Santa Maria. Olha, não só estudando, né, mas vem treinando demais na barragem aqui em Santa Maria. É o foco, é a preparação, é aquela força de vontade que a gente sempre conhece dos dois irmãos, principalmente, né? Dos irmãos Ribeiro, que tanto para capitanear e gerenciar o stand-up paddle aqui na cidade, mas também bastante da canoagem, né? Que são meninos que nunca desistiram de um sonho, estão buscando, vão atrás dessa vaga olímpica e vão fazer de tudo para com certeza representar o Brasil na canoagem em velocidade agora nas Olimpíadas do Rio de Janeiro no ano que vem. Deixa eu aproveitar aqui e fazer um gancho rápido. Lembrei agora do futsal, né? No fim de semana a gente teve futsal aqui em Santa Maria. O União Independente fez um amistoso contra a CAF, equipe de Cruz Alta, que disputa a Série Prata, não está na Série Bronze como está o União Independente. E o União venceu por 1-0, né? Um jogo realizado no Centro Desportivo Municipal. O professor Gilson Piber, Quintana, é um cara que acompanha o futsal assim, olha, há muito tempo. Acho que quando eu e você não estamos chamando ele de velho, né? Você que está em casa, não estamos chamando o professor Gilson Piber de velho, não, mas quando eu e você pensávamos em jogar futebol, ou descobrimos, bola e tal, o professor Gilson Piber já era um cara que acompanhava muito as equipes aí de futsal e sempre tem uns depoimentos interessantes. Professor Gilson Piber, quem empata num jogo preparatório com a equipe de Série Prata, está bem preparada para disputar a Série Bronze ou não dá para se enganar com o resultado, assim, mesmo tendo sido de 1-0? É início de preparação, né? Início de preparação, e o Independente ganhou, né? Ganhou de 1-0. Então é início de preparação, é uma competição onde, no primeiro momento, as equipes são niveladas, né? E eu acho que o União Independente, pelo trabalho que vem fazendo, pelos reforços, né? Tem tudo para fazer um bom papel nessa primeira fase e ir adiante na competição. Então acho que tem boas condições, né,
com o trabalho, subindo degrau por degrau aí, atingir o objetivo. O que eu quero lamentar é que o santamariense, o técnico Sandro Covero, não é mais o técnico Ainda na linha do futsal, bem lembrado. do Cachoeira Futsal. Né? Ele preparou a equipe, montou a equipe, disputou 4 amistosos e na semana passada, que antecedia a estreia, né, ele foi chamado e foi liberado, né, pela direção do Cachoeira. Simplesmente foi liberado. Claro que a direção tem todo o direito, né, de contratar, de liberar, enfim. Então, está no mercado, né? Está à disposição aí o Sandro Covero, é um bom nome, né? Um bom nome, técnico competente, uma pessoa Mas e a justificativa para que extraordinária. acontecesse isso, professor Gilson? Olha, a equipe jogou 2 amistosos com a CBF, que disputa a Liga Nacional de Futsal, perdeu, e disputou 2 jogos contra Sobradinho, 2 empates. Né? Então, não sei qual é a avaliação que você pode fazer. Eles queriam que a equipe de Cachoeira vencesse a CBF, de repente. Talvez né? seria isso, né? Pode ser isso. E daí, né, todo mundo sabe que é difícil, a gente tá brincando nesse aspecto assim, mas é difícil, né? Você monta uma equipe, projeto, uma um equipe, trabalho, né? E antes de começar o campeonato você é liberado, né? Então eu acho que faltou convicção, né, no trabalho, e a gente sabe que trabalho é continuidade, né? É continuidade. E eu acho que isso não houve, né? Sucesso para o Cachoeira Futsal, e também esperamos que o Sandro Covero logo arrume outra ocupação, porque talento, qualidade, conhecimento, né, e bom caráter não lhe faltam. Tá dito. Se o professor Gilson Piber fala, tá falado. Quintana, últimas considerações, a gente tem 1 minuto e meio. Só lembrar que o Universitário Rugby é o líder isolado da 2ª divisão, né, da categoria de rugby, então parabéns à gurizada que no fim de semana venceram, os meninos do rugby de Santa Maria venceram os representantes de Caxias do Sul. O Valquírias de Caxias do Sul, né? Se mantém na liderança. E dizer que tu não é tão novo assim, cara, para ficar falando que desde pequenininho, quando pensava em jogar, o Gilson Piber já acompanha futsal. Boa. Tu não se compara comigo, não é assim, né? Mas eu quero fazer de gurizinho. Para. Não, mas boa, tudo bem. Faz parte, né? Ele achou que a gente não tinha prestado atenção. Tá certo. A gente agradece então a participação do José Quintana Júnior, também do professor Gilson Piber, sempre habilitando aqui o nosso programa. O Central do Esporte vai ficando por aqui. Na semana que vem, ou melhor, a gente volta, claro, na semana que vem, né? Enfim. E toda terça-feira é assim, a gente grava o programa, você assiste aí e faz uma análise pra gente aí. Pode responder pra gente lá no Unifra Online, é isso, Quintana? O canal do YouTube, você revê o programa no Unifra Online, tem um e-mail de acesso, tvunifra@unifra.br. Voltamos na próxima semana. Um grande abraço pra vocês dois. Valeu. E até lá.